Bom dia, meu querido, minha querida, você aí ligadinho na nossa leitura bíblica, você que está acompanhando, você que está passando aí de relance só para ver. Eu sou a pastora Bianca, né? Nós gravamos todas as manhãs aí os nossos vídeos da nossa leitura bíblica. O nosso desafio é ler a Bíblia em 365 dias, até janeiro, finalzinho de janeiro do ano que vem. Nós pretendemos estar com ela lida por completo. Então, hoje, dia de número 92, o nosso vídeo, estamos aí em Juízes, capítulo do número 16 ao 18 e Lucas, capítulo 7, do 1 ao 30. É o que nós vamos acompanhar no dia de hoje. Como é que tá o seu dia? Correria? Aqui tá uma correria. Nós aqui estamos nos aproximando da Páscoa e eu, como tem a loja, né, é aquela coisa de movimento e dar conta das coisas da igreja, e casa e filho, também tenho dificuldades, amado. A vida não é um morango, tá bom? Então se esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor disse várias vezes aí para Josué: esforça-te, esforça-te. Vai, meu filho, vai nessa sua força. Que disse a Gideão também: vai que você consegue, meu filho. E a gente consegue ler também e acompanhar a leitura. Você que esteve com a gente aí no dia de número 91, ontem nós falamos sobre a vida de Sansão e seu pai, Manoá, né, que consagrou aí o seu filho para que ele fosse um nazireu, um homem aí separado por Deus. Mas Sansão aí a gente vê que Sansão era um cara sanguíneo, cara estressado. Já no primeiro instante ali no seu casamento, ele acaba aí ceifando a vida de alguns filisteus e perdendo a própria esposa. A esposa nem quis casar com ele. A esposa acabou sendo aí entregue a outra pessoa. E ele ficou irado com isso, né? E acabou matando aí os filisteus que assim o fizeram. E feriu aí mais de 1.000 homens depois desse porém. Hoje, Juízes capítulo 16, a famosa história de Sansão e Dalila. Você já conhece, né? Eu tenho certeza que você já acompanhou, já ouviu falar dessa história, né? Surpreendente aí, de Sansão e Dalila. Dalila, uma mulher filisteia que quer descobrir aí o segredo da força de Sansão. Qual que é o segredo da força de Sansão? Não vamos dar spoiler não. Vamos para a história, amém? Vamos orar antes? Pai, nós queremos lhe entregar mais uma vez nessa manhã, Deus. Manhã maravilhosa, manhã, Senhor, abençoada. Já consagramos, Deus. Consagramos o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa vida. Entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, guarda, Senhor, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, abre os nossos olhos espirituais e fala o que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Juízes, capítulo de número 16, a palavra do Senhor vai começar a dizer assim, ó. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com as trancas as tomou.
pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto aconteceu que se enfeitiçou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, para começar aí, a gente vê Sansão indo até Gaza, né, uma cidade filisteia, se envolvendo com uma mulher, aí uma prostituta, né? Essa mulher que era Dalila, uma mulher filisteia, que já mostra aí, já sinaliza um problema. Por quê? Porque os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Então, já mostra como que tá bem fora do que os pais, vamos colocar assim, queriam para Sansão. Mas aqui fala que ela, de certa forma, ela exerce um poder sobre ele, né? Porque ele fica deitado ali, permanece até o raiar do dia ali com aquela mulher. Esperaram até o raiar do dia, ele ficou deitado ali até a meia-noite com aquela mulher. E depois ele vai levar aí as portas da cidade, vai trancar elas e vai seguir aí para o monte Hebrom. A palavra diz que ela enfeitiçou. Ele se enfeitiçou por essa mulher. Então, era algo aí que é um poder mesmo que ela exercia sobre ele. Então, a fraqueza humana aí é colocada em cache, né? Uma das fraquezas humanas. No caso aí, o desejo, né? Por uma mulher. Sansão aí desejou essa mulher, ele foi tentado por ela, ele se deixou levar. Ele, um homem extremamente forte, não pôde ter força diante do charme e da sedução de uma mulher. Eu sempre falo, né? As mulheres exercem um poder sobre os seus esposos. Ah, mulheres, se vocês soubessem o quanto podem encantar e trazer para perto ou para longe o coração do seu marido. Vocês não têm noção. Isso aí, independente aí da força física, né? A habilidade de uma mulher é a sedução. O joelho também de oração, você pode muito com a oração a favor da sua família, dos seus filhos, né? Mas aí a gente vê que a força física dele não valeu de nada, né? A habilidade aí e a astúcia dessa mulher fez aí, tentou aí na vida de Sansão. Então, continuando. Depois disso, aconteceu que se enfeitiçou uma mulher, já li, entre os príncipes dos filisteus, subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com o que poderíamos dominá-lo, amarra-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse mais Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado, para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão. Aí já é os dois conversando, Sansão e Dalila. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos. Com os tendões, ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada,
Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Então, esses homens filisteus, querendo descobrir o segredo de Sansão, da sua força, né, já que ele já havia matado aí 1000 homens, lá no primeiro episódio lá, com a sua ex-esposa, eles resolvem que eles vão entregar para Dalila, essa prostituta, 1.100 ciclos de prata, o dinheiro, como sempre, né? O dinheiro, algo aí que faz as pessoas, mostra quem são as pessoas de verdade, né? E ela resolve que vai entregar sim a Sansão e vai tentar descobrir de onde vem o segredo da sua força sobrenatural. E aí, Sansão, brincando com ela, né, responde para ela. Ela pergunta como é que a gente pode amarrar você, como é que a gente pode subjugar você. E aí ele, achando que talvez aquilo fizesse parte de uma sedução ou de uma brincadeira, apenas de uma curiosidade, ele conta para ela uma falsa verdade. E aí ela assim o faz. E mesmo assim ele não desconfia de nada. E ele ainda fala, e com uns homens escondidos no quarto, hein? Ele facilmente se solta aí desses tendões frescos. E eis aí que a força ainda não é descoberta. O segredo da força sobrenatural não é descoberto. E ela ainda insiste, ela vai continuar insistindo, tentando descobrir qual é o motivo da força. Versículo 10, vai dizer assim, disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Não é uma pergunta, mas eu estou fazendo como pergunta. Ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com o que não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela em seu quarto interior homens escondidos. Ele os arrebentou em seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderíeis ser amarrado? Ele lhe respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça, com urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças, as teceu com urdidura de teia e as fixou com um pino de tear. E disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Olha só. Tem coisa na vida da gente que é mais do que alerta de Deus. Já ouviu falar que o raio não cai mais de uma vez num lugar? Aqui aconteceu uma vez errado, você já fica assim, opa, será que é isso? 2 vezes, eita, 3 vezes, gente, por 3 vezes, Dalila dando uma aí de tô querendo descobrir o seu segredo, e fazia aquilo ali e a tentativa, e fazia e a tentativa. Ele faz aquela falsa revelação e Dalila mostra ele testando ali se aquilo era verdade. Gente, pelo amor de Deus, né? 3 vezes ela tentando arrancar o segredo de Sansão. E Sansão ou estava muito apaixonado mesmo, ou ele era muito frágil, fácil de se enganar. Não é possível, gente. Aquela mulher ali, ela continuava insistindo, né? Então, ela amarra uma vez com tendões secos, depois ela amarra outra vez com cordas novas, depois ela amarra mais uma vez ali
ele diz que tem que fazer uma trança ali, com uma espécie ali de algo diferente. O fato é que ele não desconfiou, gente, não desconfiou que aquilo ali fazia parte de um plano. Em momento nenhum ele pensou também que ela pertencia a outro povo. Acho que, sabe aquela expressão cego de paixão? É isso aí que estava acontecendo com Sansão, né? Fragilidade total aí diante de uma exposição aí a essa mulher. E ela manipulando ali Sansão de maneira evidente, e ele simplesmente não enxergava, não via. Enfim, ele brincando ali com algo que a Deus havia lhe dado, né? O dom divino lhe dá força. Eis que ela mais uma vez insiste, e aí agora ela vai apelar uma arma mais forte. Olha só, verso 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Apelou aí para algo mais forte, né? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste o que consiste sua grande força. Importunando ela todos os dias, ela ainda era uma mulher rixosa, ela insistia com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele com impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha, ele conta, a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ela insistiu, ela persistiu, ela ficou ali batendo água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E ela conseguiu aí descobrir o segredo de Sansão, e ele ali brincou aí com algo tão crucial, revelou o seu dom, mostrou aí. E aí no clímax da história agora vai acontecer ali essa manipulação emocional dessa mulher, olha só. Vendo, pois, Dalila, que já lhe recobrira todo o coração, tô com ele na palma da minha mão, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Ela falou: agora não preciso mais de homens no quarto, agora todo mundo vai saber. Agora a gente vai para cima dele, porque ela também era filisteia, então ela também estava incluída no bolo do pessoal. A ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Lembra de Judas? Por 30 moedas de prata. Ela por um pouco mais, mas foi pelo dinheiro. Ela traiu a ele pelo dinheiro, e ele a amava de fato, né? 19. Então Dalila fez dormir a Sansão nos joelhos. Ele estava ali deitado no colo daquela mulher. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Então ela fez o teste ali com ele e viu que ele não estava forte. E aí ela disse: venham sobre ti os filisteus, Sansão. E aí ele, mais que depressa, tendo acordado, ele diz: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Porque das outras vezes, quando ela falava: vem os filisteus sobre ti, ele logo saía correndo, logo se desvencilhava, logo conseguia se livrar deles ali. Mas o Senhor não estava mais com ele. O Senhor havia se retirado dele. E ele não tinha essa informação. Eita. Então,
olha só, um alerta para cada um de nós, né? Sansão, ele depositou a confiança em alguém que não era confiável, né? Isso aí é um alerta para nós. Nós não podemos tomar decisões impulsivas, nós devemos estar ligados em quem nós confiamos, se realmente essas pessoas querem o nosso bem, elas realmente nos amam, elas realmente estão do nosso lado. É muito importante escolher cuidadosamente quem vai estar ao nosso lado. Porque se nós tomarmos decisões sem pensar, impulsivas, isso pode acarretar aí algo extremamente ruim para as nossas vidas, né? Assim como a gente vê aí o que aconteceu com Sansão, o encanto de Dalila, né? Essa mulher aí que se mostra intrigante no poder. Poder do quê? Da paixão. Sansão, um homem separado por Deus, não pôde resistir aí a uma das fraquezas humanas, né? O coração, os sentimentos. O coração é enganoso, gente. O nosso sentimento, ele é enganoso. Ele, mesmo sendo um juiz ali de Israel, acabou aí se tornando vulnerável diante dessa mulher, né? Olha só, essa história vai se desenrolando e nos leva a refletir, né? Todas as nossas decisões têm consequências. Decisões boas têm consequências boas, decisões ruins, elas têm consequências ruins. E aí a gente infelizmente vê Sansão aí se mostrando vulnerável, por quê? Porque não vigiou. A palavra diz: orai e vigiai. A carne está fraca, ela é fraca, mas o espírito, ele tem que estar forte. Se o seu espírito for forte, você consegue vencer a vontade da carne. Mas se o seu espírito não está pronto, não está apto, não está preparado, dificilmente você consegue vencer a vontade da carne. Permanecemos vigilantes, comprometidos com Deus, sempre nesse propósito. Então, Sansão agora ele é capturado. Vamos lá. 21. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram-no em 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Então, Sansão, ele foi forçado a moer grãos como um prisioneiro. Uma punição severa aí para a época. Então, provavelmente aí a pedra que ele tinha ali para girar era uma pedra de calcário grande, aproximadamente de 60 centímetros, com um buraco no meio. Quem fazia isso? Os animais. Os animais, eles tinham ali um cabresto, né? Um jugo, como fala a passagem que fez Jesus no fardo. Jugo é suave, fardo é leve. Os animais grandes, né, fortes, eles operavam essa pedra de moer. E ali ele foi colocado como um animal, preso, subjugado ali, para poder moer esses grãos. 22 vai dizer que o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer, como todo cabelo de todo mundo, né? Começa a crescer novamente. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que decaía a nossa terra, e aqui multiplicava os nossos mortos. Então o povo filisteu se alegrou diante dessa situação, de ver aí Sansão subjugado e moendo aí os grãos como um animal. Alegrando-se-lhes o coração, disseram:
mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, a qual os divertia. Então ele ficou como um palhaço mesmo ali, a fazer algo ali para agradar os filisteus. E colocaram ele de pé ali diante das colunas. Porém, eles não sabiam que os cabelos de Sansão estavam começando a crescer. Eles não tinham ideia que a força, sabiam, né, por conta do cabelo, mas eles achavam que já tinha sido suficiente, aquele corte ali já tinha segurado as forças dele. Mas, literalmente, ele foi cegado. Literalmente, espiritualmente, né? Cego pelo amor, cego pela paixão de Dalila, com os olhos furados ali, diante daquelas pessoas. Ela que traiu a confiança dele, né? Ele ficou vulnerável, porém, como eu falei, os cabelos ali estavam crescendo. E ele foi levado para ser ali um palhaço diante daquelas pessoas. Disse 26, Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Aí ele tenta armar uma cilada. Ele pede para que a pessoa que havia levado ele até o local encoste ele ali numa coluna para que ele possa se apoiar. E ali, encostado na coluna, naquele local, naquela casa, o 27 vai dizer: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam entre Sansão e os divertia, rindo ali de Sansão, né? Zombando ali dele, da fraqueza, da desgraça daquele homem caído, né? Sansão ali resolve usar um plano, uma ação ali, para poder, no último instante, ele fazer algo. Verso 28 vai dizer, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço, Deus, que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas no meio em que subsistia a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outras. Ele empurrou as 2. E ele vai gritar ali: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e sepultaram entre Zora e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Eis que aí a vida de Sansão foi para vingar o povo de Israel, né? Afinal de contas, eles tinham aí essa missão de conquistar a terra, de tirar o povo filisteu daquele lugar, matar o povo filisteu também. Eis que ele fez isso durante 20 anos e durante o fim da sua vida, ele pôde aí com suas próprias forças aí destruir grande parte dos filisteus e ser aí um herói, um juiz, um herói, né? Alguém aí que também caiu em desgraça devido à sua fraqueza e sua confiança equivocada aí em alguém, mas que ele se tornou
alguém aí a ser lembrado. E mostrou para nós aí como que as armadilhas podem vir sobre as nossas vidas, né? Cuidado em quem você confia. Cuidado. Você não se deixe levar pela sua fraqueza. E eis que aí no final da sua vida, né? Sua redenção final foi aí destruir essas pessoas. Capítulo de número 17 aí de Juízes vai falar a respeito de Mica e seu ídolo. Bora lá. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, a qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja tentativas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Só para você entender aqui, as tribos de Israel, elas estavam divididas, mas sem um rei. Alguém que coordenasse aí as 12 tribos. Cada pedaço tinha sua lei, seu Deus, sua vontade. Eles seguiam conforme o que eles achavam que era mais correto. E aqui você vai presenciar, no primeiro instante, um roubo. Fala que a mãe de Mica, ela havia perdido um dinheiro. E que Mica havia roubado esse dinheiro de volta. Olha só, questão assim, um ambiente bem complicado já, né? Questão das tribos não terem um rei, não temerem a Deus, primariamente, a Yahvé. E aí mostra que ali a instabilidade, né, tanto moral quanto espiritual, cedia muitas das vezes de acordo com a cabeça da pessoa, né? De acordo com o interesse pessoal de cada um. Então você vai ver aí ele fazendo um roubo e restituindo esse dinheiro para sua mãe, para começar a história aí. E ele vai financiar a construção de um ídolo, olha só. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata de sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe e tomou 200 ciclos de prata e os deu aos ourives, a qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. A imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e o ídolo do lar a consagrou a um dos seus filhos, para que ele fosse um sacerdote. Então o cara criou um templo. O cara simplesmente ele inventou ali que ia ter um levita, ia ter um sacerdote pessoal. O negócio ia ter uma ornamentação ali naquele lugar. E a palavra vai ressaltar no verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que se achava mais reto. Vai dizer, tamanha era a bagunça daquele lugar, porque se tivesse Deus ali, se tivesse um sacerdote, se tivesse um homem de Deus ali para ser revelada a palavra, isso não tinha acontecido, né? Deus tinha se levantado ali contra aquela pessoa. E aí, a gente vai ver verso 7, que havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Eis que esse levita chega até aquele lugar.
Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote. Cada ano te darei 10 siclos de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou. Ele simplesmente resolve financiar um levita. Ele vai ter um sacerdote pessoal. Ele faz esse convite para esse sacerdote. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos, e consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e passou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Eis que ele havia construído ali um ídolo, eis que ali ele... Ai, meu pai, toma conta. Ele estava adorando a outro Deus. Eis que esse homem era da tribo de Efraim. Meu Deus, toma conta, né? Eis que... Ai, Jesus, como que estava tudo fora do contexto, Senhor. Ele toma um dinheiro, ele faz um ídolo, ele cria ali todo uma continência ali, todo algo ali a ser idolatrado, né? Ele cria toda uma prática religiosa para ser feita ali, questionável, né? Uma prática religiosa não dentro do que o Deus Altíssimo havia instituído, mas ele cria pela sua própria vontade uma adesão aos seus princípios. E ali ele acaba trazendo outros ali para aquela corrupção espiritual, para seguir naquela mesma jornada que ele estava seguindo. Eis que aquele levita também é comprado, mais uma vez o dinheiro, trazendo aí, mostrando como que as pessoas podem se corromper. Um líder espiritual ali acaba se deixando levar por isso, né? E a prática religiosa ali daquele Deus pagão criado, aquele ídolo, ela é levada agora, orientada, né, por aquele levita naquele lugar. Gente, os valores religiosos totalmente corrompidos pelo dinheiro. Vamos seguir agora, capítulo de número 18. Só falar aí, ó, cuidado com os líderes religiosos que se deixam corromper pelo dinheiro. Tem pessoas que por conta do dinheiro elas se corrompem, elas se deixam levar, elas trocam até, elas aceitam barganhas. O que é de Deus é de Deus. Não aceite ser comprado pelo dinheiro. Juízes, capítulo de número 18. Vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas, a tribo de Dan, buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Até esse ponto, eis que a tribo de Dan buscava aí o seu lugar, a sua terra para habitar. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhe disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram.
Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço. De quem? Do levita, da tribo de Israel. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? O que está fazendo aqui nesse lugar de adoração ao Deus? Nem eles entenderam. E aí o levita respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais estais sob a vista do Senhor. Então, eis que os 5 espiões, no meio do caminho, encontram ali com Mica e pede para que eles meio que façam uma oração aí para ver se Deus está com eles. E aí, fala: pode seguir, Deus é com vocês. Eita Jesus, né? Só o Senhor mesmo. Eles já não estão consultando Deus, não, porque Mica e o sacerdote já não estão pro lado de Deus, não. Estão consultando já outros cantos, né? Outros deuses. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Ó, verso 7 vai dizer assim, ó. Partiram 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo havia nela, estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confinado. Nenhuma autoridade havia que porque qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram para os irmãos a Zorá e a Estaol e lhe perguntaram: que nos dizeis? Eles disseram: dispõe-te-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado. E a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quiriate Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Maanedã até o dia de hoje. Está por detrás de Quiriate Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Roubada a imagem de Mica. Olha só. Verso 14. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar e uma imagem de escultura e uma fundição. Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram: paz, levita. Os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados as suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura da estola sacerdotal dos ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem da escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo?
Eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. Sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem, do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a sua estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Virou uma salada de fruta total isso. Assim, viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e os seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz. Me tomastes e também o sacerdote que vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais? Que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que por lancem sobre ti e tu percas a tua vida e a vida dos de tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tomou para a sua casa. Então, eis que aqui você vai ver que eles acreditaram que Mica estava fazendo algo correto, edificando para si ali uma imagem, tendo ali um templo, tendo ali um sacerdote. Eles tomaram para si aquele sacerdote, aquele levita que virou um sacerdote, né? E eis que eles edificaram um templo e eles viraram idólatras. Eles simplesmente ali estabeleceram a idolatria como algo sendo correto. Tiraram ali o que Mica tinha feito para si e tomaram para todo o povo de Dan. Olha só, 27. Levaram eles o que Mica havia feito, o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confinado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Eis que eles conseguiram. Eles conquistaram a terra de Laís. Eles conquistaram aquele lugar. Tiveram para si ali um local para se chamar de tribo, de nação. Um local onde eles puderam morar. A Bíblia ainda vai dizer, ninguém houve que os livraste, que ajudasse Laís, porque estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém, nenhum dos outros povos ali no vale. Ninguém pôde ajudar cada um deles, né? E eles reedificaram ali a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de seu pai, que nascera Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Eis que os filhos de Dan tomaram para si a cidade e a batizaram de Dan também. E levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Eis que aquela imagem de escultura foi tida para eles como um Deus. É o que eu falei, o pessoal estava perdido. Até que veio o dia do cativeiro. Eis aí que você vai ver mais à frente que Deus vai permitir que eles se tornem escravos por conta da idolatria ter tomado conta deles. Eu vou aqui até o 18 hoje, no Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 30. Lucas 7 vai falar a respeito do centurião e a sua fé surpreendente. Vai dizer assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião,
a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Este é digno de que lhe faças isto? Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, eis que esse centurião usou a sua fé para que ele, reconhecendo ali a soberania de Jesus, eis que ele reconhece que ele é o Messias, ele pede a cura para o seu servo, e eis que o seu servo é curado mediante a sua fé. A gente também vai acompanhar outros relatos de cura, como a ressurreição do filho da viúva. Texto no verso 11 em diante vai dizer assim, Em dia subsequente, depois desse primeiro dia aqui do centurião, próximo dia, Jesus segue a cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saíam o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parado os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de terror e glorificaram a Jesus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então aí eis que ele cura agora um rapaz que estava morto, já caminhando para o funeral. A palavra fala que eles estavam num esquife, uma espécie aí de tábua, talvez, onde ele estava ali deitado. Por quê? Porque um funeral sofisticado, só as pessoas ricas e de alta aquisição e de dinheiro tinham, que era quem tinha os jazigos, quem podia comprar os locais onde as pessoas podiam ser enterradas. Se fala que eles estavam carregando esse menino e que Jesus passa aí por esse caminho, vê essa mãe e restitui esse filho aí a essa mãe. E ele traz esse menino de volta à vida. E aí no 18 em diante a gente vai também acompanhar a mulher pecadora e o perdão de Jesus, Vamos seguindo. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João pergunta aí para Jesus: Você é o Messias mesmo, ou a gente tem que esperar chegar outra pessoa? É você aí o enviado, o Filho de Deus? Ou a gente vai esperar mais um pouco?
Depois desse menino que ele foi ressuscitado, né, a palavra fala que a fama de Jesus correu ali toda a Judéia. É claro, né, é um enterro. Talvez as pessoas ainda achassem assim, talvez fulano fingiu que estava doente, mas fingir que está morto, não tem como fingir, né? Todo mundo viu aquele menino vivo e todo mundo viu aquele processo daquele menino morrer e todo mundo viu ele ressuscitar. Então, eis que aí a fama de Jesus corria ainda mais. E aí os próprios discípulos começaram a questionar entre eles. E aí, é você o Messias mesmo? A gente tá aí dentre uma pessoa que está curando, mas ainda não é o enviado? Como é que a gente vai fazer? E aí o versículo vai continuar dizendo, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperemos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstia, de flagelos e de espírito maligno e deu a vida a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anunciar-se-lhes o evangelho. Lembra que Jesus tinha falado a princípio ali que era para, olha, não conta não fala não, mas a essa altura ele falou, olha, pode anunciar. Pode dizer para João Batista, meu primo, que está aí, eis aí o Messias, eis aí que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo. Anuncia a todos aí que eis o Messias no meio de vocês. E agora, verso 23 vai dizer, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, bem-aventurado é aquele que crê que realmente eu sou o Filho de Deus e não ficar caçando coisa para dizer que eu não sou, né? Que era o que os fariseus e os demais estavam fazendo. 24 vai dizer, tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis? Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele a quem está escrito, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, não acreditaram nem no que João estava pregando, no que João estava falando, no que João estava fazendo. O batismo do arrependimento, eles continuavam crendo que o correto era seguir ali as sinagogas e se voltar à lei, se voltar aos ensinamentos de Moisés, mas eles não criam no batismo do arrependimento. Eles achavam que tinham continuado do jeito que estava e não precisava mudar nada, mas Jesus trazia aí uma mudança de vida, uma mudança de pensamento das pessoas, que é necessário se arrepender, não somente compreender as escrituras, mas arrependimento e mudança de direção. E a palavra fala aqui que estava escrito, né? Eis aí o mensageiro ao qual é preparado o teu caminho diante de ti. Deixa eu só achar a referência.
Ó, então tá lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, né? Ele cita também a palavra de Deus, ele cita também o Antigo Testamento e mostra que o mensageiro nascido de mulher já estava dentre vós. Eis aí o mensageiro de Deus. E aí finalizamos então o dia de número 92 até aqui. Então hoje nós aprendemos que nós devemos ficar ligados em quem nós confiamos, né? Cuidado em quem você deposita confiança, se é a pessoa realmente